especialmente sobre finanças, sobre economia, e esquecemos que, de facto, há uma crise muito grande na nossa sociedade, no nosso país, e eu diria no nosso continente, na nossa cultura, mas que não tem a ver com finanças nem com dinheiro, irmãos. É a crise da família. O mês de maio é um mês que habitualmente as nossas igrejas separam para nos concentrarmos de um modo especial nas famílias, e neste ano não será diferente. Eu queria hoje começar compartilhando com os irmãos, de acordo com a palavra de Deus, a respeito deste plano original de Deus, desta instituição inicial do Senhor, que era a base de toda a sociedade, que é a família, começando pelo casamento. Não há nenhuma festa familiar maior nas culturas mundiais do que o casamento. Isso é mundial, irmãos. Em todo lugar que a gente vá, a maior festa familiar que existe é o casamento. Não há nada mais significativo nas culturas do mundo do que a celebração da união, desta união que representa a relação humana mais intensa e mais próxima, que é o casamento. Não há nenhuma festa mais significativa em todas as culturas do mundo. E para nós, sem dúvida nenhuma, na nossa cultura, sem dúvida nenhuma, continua sendo uma grande festa significativa. As pessoas preparam-se de modo muito especial, há toda uma aura diferente a rodear esta cerimónia, desde o vestuário que é utilizado naquele dia, que não pode ser a roupa do dia a dia, tem que ser uma roupa especial, até a comida, tudo aquilo que ali acontece para celebrar algo tão significativo. Irmãos, é bom que assim seja, faz sentido que assim seja, porque foi o nosso Criador que instituiu o casamento. Foi Ele que fez o primeiro casamento. Foi Ele que criou o homem e a mulher para a união, a mais profunda que existe na nossa sociedade. Muito antes do pecado, muito antes do plano de salvação de Deus começar a ser instaurado, muito antes do povo escolhido, muito antes da igreja, o casamento e a família foram estabelecidos por Deus como base da vida humana. Todas as culturas da história provaram isto. E todos os impérios confirmaram a importância das famílias na estrutura social. Sempre que, em toda a história do homem, a família recebeu valorização e dignidade, as culturas floresceram. Mas sempre que estes povos se tornaram fortes e dominadores e esqueceram de valorizar as famílias, e os casamentos deixaram de ser algo importante, essas culturas ruíram e estes impérios foram destruídos. Entre os muitos casos bíblicos que nós temos para falar a respeito do casamento, eu gostaria de ver com os irmãos um que está logo no início da Bíblia, no capítulo 24 de Gênesis. Uma história muito bonita, com contornos particulares e poderíamos dizer mesmo românticos, que nos dão o toque da importância que isto tem para o nosso Deus. Gênesis capítulo 24. Só o fato desta história estar registrada e guardada para nós, e Deus ter feito questão de que ela estivesse nas nossas Bíblias, já nos mostra a importância que o casamento tem. O irmão vai manter a sua Bíblia aberta, nós vamos ver alguns textos ao longo da mensagem. O texto todo é um bocadinho grande demais para nós o lermos de uma vez, é um capítulo muito grande, mas vamos iniciar para termos o contexto lendo os primeiros versículos. Gênesis, capítulo 24, e nós lemos assim: Era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para o meu filho Isaque. E disse-lhe o servo:
Porventura não quererá seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: à tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento, somente não faças lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Mantenha a sua Bíblia aberta, irmão. Que história interessante. Não se assuste muito com colocar a mão debaixo da coxa, isto era uma forma de juramento, era uma forma de toque íntimo que demonstrava um compromisso profundo, que no caso Abraão aqui perde ao mordomo da sua casa, provavelmente Eliezer de Damasco. O texto nos mostra que Abraão tinha sido abençoado por Deus em tudo, e diante de tantas bênçãos e tanta prosperidade, a preocupação dele agora neste momento é uma só: o casamento do seu filho. Isto mostra-nos a importância do casamento para ele. Abraão tinha sido feliz no seu casamento. Ele tinha casado com Sara, tinha amado a Sara de um modo muito especial. Eu nunca percebi 100%, irmãos, o quanto Abraão amava a Sara, até que fui viver numa cultura muito próxima daquela de Abraão. E a certa altura, quando contávamos a história de Abraão e conversávamos a respeito da história de Abraão, ouvi uma senhora, naquela cultura, no interior da Guiné-Bissau, uma cultura muçulmana, a mulher ouviu a história e a certa altura ela disse assim: Abraão devia gostar muito da mulher. E eu olhei para ela e aquilo foi um comentário fora do habitual, eu nunca tinha lido isto em nenhum comentário bíblico. E eu perguntei a ela: mas porquê é que a senhora acha que Abraão gostava tanto assim da esposa? E ela disse: pois, casou-se com ela, mas ela nunca teve filhos. E ele não casou-se com mais nenhuma. Ficou só com ela. Ele devia gostar muito dela. E depois aquilo fez um clique na minha cabeça, irmãos. É verdade, era essa a realidade cultural. As esposas tinham que ter filhos. E naquele contexto onde nós vivíamos, nos nossos tempos de hoje, mas numa realidade cultural próxima, é assim. Um homem muçulmano no interior da Guiné casa-se, e se a esposa não tiver filhos em 2 anos, meu irmão, pode ter certeza absoluta que ele vai providenciar. Se ele gostou dela, fica com ela, mas arranja outra esposa. Se não, devolve a procedência. Não é? Foi o prazo de validade que acabou. Olha, o produto não estava em condições. E os irmãos podem achar que isto é estranho, mas naquela cultura é exatamente assim. Ela não teve filhos, portanto não pode ser, temos que ter filhos, é obrigatório, faz parte do casamento. Mas Abraão casou-se com Sara, nesta cultura e neste contexto, e Sara não teve filhos. Passou-se o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. E quem já aqui casou e demorou um bocadinho mais para ter filhos, sabe qual é a pressão que a família faz, não é? Então, quando é que vai ser? Então nunca mais chega. Então aí agora? E como é que não sei o quê? Não é? Os avós ficam ansiosos por serem avós. Não queriam ser avós, mas de repente ficam ansiosos para ser avós. Nunca mais nasce o meu neto. Mas Abraão manteve-se fiel a Sara, não arranjou mais nenhuma esposa e continuou com ela até ao fim da sua vida. O texto anterior, em Gênesis, nos mostra a respeito do funeral, da importância que ele deu a enterrar a sua esposa num lugar com todo o carinho, com todo o respeito, com toda a honra, com muito custo elevado para ele. E diante desta experiência própria, Abraão queria que o seu filho também tivesse um casamento feliz. Ele sabe o quanto isto é importante. E ele olha para a sua própria idade e diz: bem, eu não vou demorar muito mais tempo por aqui. Preciso tratar do casamento do meu filho. Era próprio daquela cultura. Nestas culturas, irmãos, o casamento é considerado uma coisa tão importante que não pode ser entregue aos jovens. Na nossa cultura, hoje em dia, o casamento já não tem tanta importância. Então nós achamos que nós mesmos é que podemos escolher. E às vezes, quando ainda somos tão novinhos ainda e não temos experiência nenhuma da vida, nós decidimos e não perguntamos a ninguém. Nestas culturas não é assim, porque eles dizem que casamento é coisa muito séria. Não pode ser decidido por alguém que não tem experiência da vida. Que os pais tratem das coisas. Os jovens, por favor, não fiquem nervosos, não comecem a mexer-se nas cadeiras, porque temos que ler o texto por inteiro, está bem? Ainda estamos no início da mensagem. No fim, se quiserem, podem depois reclamar com o pastor.
Mas, irmãos, este texto nos ensina a importância da escolha certa. Se esta é a relação mais profunda, mais íntima da vida, se ela é, por definição, uma escolha para a vida, costumamos dizer naquele dia, até que a morte nos separe, então o cuidado na escolha tem que ser o maior. Oh, meus irmãos, hoje em dia parece que algumas pessoas gastam mais tempo a escolher o telemóvel do que a escolher o parceiro para a vida. Gastam mais tempo a procurar o vestido de noiva do que a escolher o noivo. A escolha, irmãos, é fundamental, ela é essencial, porque afinal de contas é algo profundamente sério. Hoje em dia, na nossa sociedade, há uma ênfase exagerada na paixão, que o mundo chama de amor. Amor e paixão são coisas muito diferentes. Infelizmente, o que nós vemos hoje muitas vezes é apenas paixão, por vezes apenas luxúria, aquela ansiedade física, que faz parte da nossa vida, mas não pode ser o centro das nossas decisões. É evidente que o romantismo e a paixão têm o seu lugar no casamento, mas estamos a falar de algo tão sério que precisamos entender que é necessário ir além dos sentimentos. Se nós queremos que os casamentos durem para além da lua de mel, é preciso pensar um bocadinho neles. Abraão tinha a noção muito clara disto. Ele sabia que a escolha da noiva era essencial para o seu filho. E então ele chama o seu mordomo e diz: eu preciso que tu me ajudes nisto. Eu não tenho mais força e condições físicas para fazer isto, mas tu podes me ajudar. E há duas coisas importantíssimas que tu tens que ter em conta. Primeiro, a moça não pode ser cananita. Irmãos, eles moravam em Canaã. Não havia falta de gente por ali. Havia muita gente, muita população à sua volta. Eu fico perguntando, será que não havia moças bonitas em Canaã? Será que não havia mulheres de boas famílias? Será que não havia raparigas que tinham sido criadas por, enfim, nobres da região? Será que não havia moças trabalhadoras e esforçadas na cultura local? Será que não seria possível achar uma mulher ali que fosse uma boa companheira para Isaac? A questão não era esta, irmãos. A questão era mais profunda do que isto. Se o casamento é a relação mais íntima e mais profunda, então nós temos que ir ao coração, temos que ir ao fundo daquilo que nós somos e daquilo que nós queremos para compreender esta unidade. As mulheres de Canaã certamente seriam bonitas, certamente haveria mulheres trabalhadoras, certamente haveria moças de boas famílias, esforçadas, que poderiam ter sido eventualmente boas esposas e mães, mas elas falhavam numa coisa essencial. Tinham deuses diferentes. Tinham uma forma diferente de encarar a vida. Por causa da sua cultura e da sua fé, elas olhavam para a realidade de uma outra forma. Elas olhavam de uma forma diferente para o casamento, para os maridos, para os filhos. A sua fé e a sua prática as distanciavam da fé e da prática que Abraão tinha e que ele dera ao seu filho. E Abraão sabia da importância que uma mulher tem dentro de casa. Nós costumamos brincar, não é? Os homens costumam brincar, dizer, bem, lá em casa a última palavra é sempre minha. Sim, querida. Não é? Nós gostamos de brincar com isto. Sim, amor, a última palavra sou eu que dou. Mas brincando, diz a nossa cultura, lá vamos dizendo as coisas sérias. E os homens sabem que talvez o homem seja a cabeça do lar, mas a esposa é o pescoço, e a cabeça não vira se o pescoço não ajudar. E o quanto elas são importantes nas decisões que são tomadas. Abraão tomar uma decisão que se provou profundamente errada na sua vida, porque ele deu ouvidos à sua esposa. Porque no seu amor profundo por Sara, aquela que era realmente a princesa do seu coração, ela o pressionou e ele aceitou uma sugestão dela. E a sugestão foi tão desastrosa que o problema que começou naquela altura continua até hoje. E o irmão, quando chegar em casa e ligar o telejornal, se calhar vai ouvir informações dos ecos da decisão errada de Abraão, nas lutas que existem no Médio Oriente até agora, entre os judeus e árabes. Abraão sabia a força da mulher.
Ele sabia que o seu filho precisava casar com uma jovem que tivesse no íntimo, na essência da sua fé e daquilo que ela entendia da vida, comunhão com o seu filho, porque senão, certamente, ela poderia desviá-lo. Nós lemos na palavra de Deus que Isaac era um homem com um temperamento suave. Ele parece um jovem muito tranquilo, talvez um pouco mais introvertido, aquele temperamento mais quieto. Ele, se fosse casar-se com uma moça cananita de temperamento forte, muito possivelmente teria sido levado a adorar outras divindades e teria-se desviado do plano de Deus. Abraão sabia isto e por isso ele colocou isto no ponto mais alto. E a segunda coisa, Isaac não pode voltar à terra dos seus pais. Tinha havido uma aliança, irmãos, um pacto que tinha sido feito com Deus. E este pacto dizia respeito àquela terra onde eles estavam a morar. Era ali que eles iam ser instrumentos nas mãos de Deus. Irmãos, o casamento tem que ser alinhado com a pessoa certa e tem que ser alinhado de acordo com o plano correto de Deus. Tem que estar de acordo com aquilo que Deus mostrou para a nossa vida e não o contrário. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes eu vi jovens crentes casando, mas esquecendo-se desta regra tão fundamental. Às vezes, até casavam dentro da igreja. Mas eu estou a casar com uma pessoa que é crente. Sim, mas está alinhada no propósito de Deus para a sua vida. Muitas e muitas vezes fui pregar em locais para falar a respeito do trabalho missionário e no fim do culto vinha um jovem, vinha uma jovem chorando ter comigo. Às vezes uma pessoa já com uma idade um bocadinho mais avançada diz: "Oh, pastor, Deus me chamou para ser missionário. Deus me chamou para ser missionária. Mas eu casei." E a pessoa com isso queria dizer: eu escolhi um parceiro para a minha vida, uma parceira para a minha vida, escolhi a pessoa que ia partilhar comigo do mais íntimo, que não tinha este plano e este projeto de Deus no seu coração. E depois o resto da vida tenta encontrar uma forma de satisfazer aquele projeto e aquele plano que Deus deu, mas não consegue. Abraão tinha estas duas coisas em mente. Primeiro, que ela seja uma jovem que tenha com o meu filho em comum a fé, o entendimento de Deus, a realidade espiritual. Segundo, que ela possa partilhar com ele do plano que Deus tem para a sua vida, do projeto que passa por esta terra. Por isso ele não pode voltar para a terra de onde eu saí. E a seguir, irmãos, a história mostra-nos um contexto tão interessante. Fala-nos a respeito da convicção plena de Abraão de que Deus estava envolvido neste casamento. Quando nós falamos aos jovens, quando nós falamos aos casados, que Deus precisa estar no centro do casamento, normalmente as pessoas fazem cara feia. Olha, pastor, isto é o seguinte, isto de vir à igreja, eu até posso vir à escola dominical, eu até vou à reunião dos jovens, mas isto de orar para que Deus escolha a pessoa para mim, pastor, não sei, isto soa assim um bocado estranho. E se Deus escolher uma pessoa que eu não gosto? Não é? E se Deus não souber escolher corretamente? Oh, meus irmãos, vamos lá pensar, vamos raciocinar só um bocadinho. Quem criou o casamento? Foi Deus. Quem sabe mais do que Ele qual é a importância que o casamento tem? Ninguém. Ele o criou, Ele sabe que o casamento é o relacionamento mais profundo. Ele nos conhece melhor do que ninguém. Deus conhece o seu coração melhor do que você. Porque nós nos enganamos a nós mesmos. E de vez em quando fazemos coisas que olhamos no espelho e dizemos assim: mas como é que eu fui fazer uma coisa destas? Mas Deus o conhece melhor do que você conhece a si mesmo. E Deus deseja o melhor para si. A Bíblia diz que Deus nos ama profundamente. Então, se Ele criou o casamento, se Ele sabe a importância do casamento, se Ele nos conhece melhor do que ninguém, se Ele sabe quem nós somos, se o futuro está nas suas mãos e se Ele deseja o melhor para nós, é óbvio que nós precisamos colocar Deus neste assunto, irmãos. Precisamos colocar Deus neste negócio. Você já ouviu alguém pregar ou falar de um púlpito, ou anunciar a palavra de Deus e dizendo: os anjos também estão envolvidos nos casamentos? Pastor, os anjos têm mais que fazer.
do que tratarem dos nossos casamentos. Pois então, leia na sua Bíblia para não dizer que fui eu que inventei. Abraão disse ao seu servo: o Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou e me jurou, Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes a mulher de lá para meu filho. A convicção de Abraão a respeito da importância do casamento era tão grande, que ele não teve dúvida nenhuma em dizer: o anjo do Senhor vai te ajudar. O anjo de Deus vai te ajudar a escolher a moça certa. Oh, meus irmãos, como era bom nós desenvolvermos esta confiança. A vida cristã não pode dizer só respeito à prática de atos religiosos, mas é para todas as coisas do nosso dia a dia. E se o casamento é tão importante, sem dúvida, ele faz parte disto também. O mordomo de Abraão, Eliezer, tinha compreendido pelo tempo de convivência com Abraão de tal forma o poder da oração, que ele vai fazer exatamente isto. Ele faz a viagem e quando ele finalmente chega ao local, veja o irmão aí na sua Bíblia, no versículo 12. Ele chega lá, ele tem até medo de falar com Deus diretamente, então ele fala com Deus, digamos, por tabela. Ele diz assim: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faz beneficência ao meu senhor. Eis que estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisto, que fizeste beneficência a meu senhor. Ele ora com convicção, ele ora de modo específico, ele ora intencionalmente. Senhor, eu vou ter dificuldade em escolher, porque tu sabes, Senhor, como é que nós somos, humanos. E eu diria mais, e os homens que me perdoem, tu sabes, Senhor, como é que nós somos, homens. Nós olhamos só para a casca, Senhor, não é? Nós achamos a casca tão bonita que a gente olha para a casca e diz: isto é maravilhoso. Mas tu, Senhor, que sabes mais do que eu e que conheces melhor, tu ajudas-me a escolher, Senhor. Olha, Senhor, vou colocar até um teste. É uma prova complicada, Senhor, ajuda-me. Eu vou pedir a ela que me dê água e ela vai-me dar água a mim e vai-se disponibilizar a dar água aos meus camelos. Oh, irmãos, isto não era brincadeira nenhuma. Diz o versículo 10 que ele levou 10 camelos junto com ele. Os irmãos sabem quanta água consegue beber um camelo? É muita, irmãos. É muita água. Eu estive a fazer umas pesquisas assim superficiais, mas li em alguns lugares que um camelo se calhar bebe mais do que 100 litros de água. Estamos a falar aqui de 1000 litros. Ela não teve que tirar um bocadinho de água, irmãos. Ela teve que ir ao poço. Talvez cada vez ela conseguisse tirar aí 20, 30 litros no máximo. Faça as contas e veja quantas vezes ela teve que ir lá fazer esforço para tirar a água. Aquilo que o Eliezer pediu foi um pedido assim complicado. Mas ele pediu: Senhor, dirige, abençoa, providencia, tu sabes todas as coisas. Oh, irmãos, e a história se desenrola de uma forma tão extraordinária. Diz aí o versículo 15, que sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filha de Milca, mulher de Naó, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte e encheu o seu cântaro, e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: ora, deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos até que acabem de beber. Oh, irmãos, eu gosto tanto desta história. Eu gosto desta história porque mostra o carinho que Deus tem para connosco. Eu não sei qual era a preocupação do Eliezer, eu sei qual era a preocupação do Isaque. Provavelmente o Isaque, enquanto esperava lá, não é? Lá do outro lado, sabia que alguém ia escolher a noiva para ele. Eu acredito que ele até orasse, mas também acredito que se ele fosse sincero na sua oração, diria: Senhor, escolhe uma boa noiva para mim, mas que seja bonita. Se ele fosse sincero, eu acredito que era. E diz o texto bíblico que aparece a Rebeca e era muito formosa à vista. Mas não era só formosa, irmãos, tinha as outras características que eram necessárias. Era
era bem educada, era benevolente, era esforçada, era trabalhadora, pertencia à família de Abraão, tinha com Isaac as mesmas convicções iniciais a respeito de Deus, a respeito da vida espiritual. E o resto do capítulo nos mostra, irmãos, então, outro ponto que eu quero deixar antes de terminar: a importância da oração, a importância da confirmação. Uma vez respondida a oração, Eliezer passa à fase da confirmação. Ele não se precipita. O texto diz que ele observou bem, ficou olhando bem para Rebeca. Bem, deixa-me ver o que é que se passa aqui. Não vamos tomar decisões precipitadas, isto é uma decisão para a vida inteira. Vamos confirmar isto. Que moça é esta? Qual é a sua forma de estar? Qual é o seu temperamento? Quem é a sua família? Tem uma família bem estruturada? É uma família correta? Como é o casamento dos seus pais? Como é que são as coisas? E ele então vai com ela até a casa. E ali ele faz as suas investigações e ele confirma. Oh, irmãos, alguns podem dizer: pastor, isto não é muito romântico. Eu acho que é até bastante romântico, irmãos. Porque nós estamos a falar de uma decisão para a vida inteira. E toda a gente que já casou sabe que quando casamos, não casamos só com o noivo ou com a noiva, mas com a família também. Então, confirme e avalie. Eu gosto muito de terminar este texto, irmãos, vendo o último versículo do capítulo 24. Gênesis 24, verso 27, diz que quando finalmente Rebeca é levada até a Isaac, no verso 67, diz assim: e Isaac trouxe-a para a tenda da sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. É só uma palavra, mas diz tudo. Porque vamos lembrar, irmãos, amor é um verbo. Tomou Rebeca por sua mulher e amou-a. Meus irmãos, o método divino, como sempre, é o método correto. Concluímos: aqueles que ainda procuram de Deus o casamento. O casamento é um presente do Senhor para nós, mas temos que recebê-lo dele, se é um presente dele. Quando nós vamos receber um presente de alguém, em geral, nós não dizemos à pessoa: eu quero um presente, mas eu quero tal presente. Fui eu que escolhi. O casamento é um presente de Deus, então vamos recebê-lo dele. Vamos confiar, vamos entregar, vamos acreditar e saber que no seu amor e na sua sabedoria Ele tem o melhor. E tem, sempre. Vamos seguir o método do Senhor. Vamos permitir que Ele traga à nossa vida esta bênção única, fonte de alegria, de força, de companheirismo, de sabedoria, de perseverança, que por uma vida inteira possa nos ajudar. Melhor é serem dois do que um, diz a palavra. Mas para todos aqueles de nós que já vivemos esta relação, vamos lembrar que a verdade bíblica não muda. O Senhor criou o casamento. E quando temos problemas com Ele, devemos levá-lo ao Criador. Ninguém melhor do que o Criador para resolver algo que Ele mesmo criou. Foi Ele que fez. Então vamos a Ele. Vamos depender dEle e vamos buscar nele a solução. Lembrando que, para aqueles que conhecem o Senhor, o casamento, na verdade, nunca é a dois. Tem que ser a três. O marido, a sua esposa e o Senhor nosso Deus, o Criador e aquele que nos dirige em todas as coisas. Que o Senhor abençoe os nossos corações de acordo com a nossa necessidade.